Alex, bom dia. Paz e graça te seja multiplicada. Colocação que você fez aqui com relação a João capítulo 14, né? Eu quero ler aqui com você o texto para ficar esclarecido. João 14, 16, 17, você não pode esquecer do versículo 18, que é contexto, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que permaneça convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Observe aí que Jesus ele está falando de duas personalidades. Mas se você parar para analisar, ele está falando de duas personalidades num só. Porque ele fala, o Espírito de verdade que habita convosco. Qual é o Espírito que habitava com os discípulos na época que Jesus estava com eles? Se o Espírito ainda não havia sido liberado, que só foi liberado no dia de Pentecostes. Primeira pergunta, tá? Segunda pergunta, por quê? O que significa habita convosco e estará em vós? Terceira pergunta, por que não vos deixarei, voltarei para vós? Então observa aí que Jesus está falando do Espírito Santo, tá? Mas ele está dizendo de um Consolador que está com os discípulos. E qual o Consolador que está com os discípulos? O próprio Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito lá que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Então Jesus, ele é o advogado. Só que no tempo em que essa palavra foi colocada, ele estava um advogado físico. Um advogado no mundo, né, no corpo físico. Tá certo? Então era um tipo de advogado. Ele estava com os discípulos, sendo advogado deles, no corpo. Por isso ele diz, ele habita convosco, mas ele afirma, e estará em vós. Aí ele já fala da outra dimensão que ele assumiria, após ser ressuscitado, né, após se tornar imortal, ele assumiria uma outra dimensão, que é um outro Consolador, que agora estaria nos discípulos e não com os discípulos, certo? Então ele está falando dele mesmo, em duas dimensões diferentes, mas ele está falando dele mesmo. Aí para fechar, ele diz aí, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Em outras palavras, ele está falando dele como um advogado físico que está com os discípulos, e ele mesmo será o advogado espiritual que estará nos discípulos. Por isso ele afirma, não os deixarei órfão, voltarei para vós. Ok? No versículo 26 que você acabou de citar aí, está falando exatamente, né, da mesma personalidade, da mesma pessoa, no questão de ensinar, de administrar. Em Jesus, né, ele, com os discípulos ele ensinou, e hoje no Espírito ele continua nos ensinando, continua nos preparando, continua nos qualificando através do ensino, compreensão, da revelação da palavra e etc, etc, ok? Espero que tenha te respondido. Se não tiver, aí você pergunta de novo, que a gente está aqui à disposição, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz.